Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para darmos início a uma pequena série de mensagens sobre a vida do personagem Neemias. Eu gostaria de, dentro do livro de Neemias, tirar lições através da vida desse personagem a respeito da sua liderança. E o tema do nosso estudo dentro desse livro será os princípios aí da liderança de Neemias, né? Neemias, ele é considerado aí um dos maiores líderes de todo o tempo. Então, baseado em sua experiência na reconstrução ali de Jerusalém, no caso específico de Neemias, os muros, nós veremos como Neemias aí lida aí com esse desafio, com essa missão. Então nós podemos aprender muito com a vida desse personagem. Eu quero convidar você para que juntos nós possamos aí desenvolver aí alguns princípios também em nossa vida, baseado no exemplo de Neemias. Preste bem atenção, por favor. Os princípios da liderança de Neemias, eles não são usados apenas em ambiente religioso, né? Ou apenas na igreja, mas os princípios por ele usado são aplicados em grandes, em pequenas empresas, em organizações, né? Nós veremos aí diversos livros e livros que são escritos baseados na liderança de Neemias, que são de pessoas que nem evangélicas ou fazem parte aí do nosso contexto, mas devido à maneira de Neemias, então, ele liderar o povo, ele é muito usado aí por profissionais, por coaches aí, né? E outros mais para estar ensinando a maneira e os seus princípios para cada um. Então, nós não veremos simplesmente aí uma liderança voltada apenas para o público, né, cristão, evangélico, né? Não, mas nós veremos que a sua liderança rompeu aí essas barreiras e é usada por muita gente aí a sua maneira de liderar. Então, Neemias será essa referência para nós aí na gestão de pessoas, como lidar com o desânimo das pessoas, como lidar com as crises pessoais, como lidar com aí o levante, a oposição, a perseguição e mesmo assim conseguir estar concluindo, chegando aí ao seu objetivo. Então, eu gostaria de iniciar fazendo uma leitura nesse livro ou em Neemias, aqui no capítulo de número 6, aonde nós teremos a, no versículo de número 6, vai estar dizendo assim, versículo de número 15. Olha que interessante o versículo de número 15. Diz assim: E acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. Preste bem atenção, porque em 52 dias, 2.600 metros aí de muro foram levantados. 52 dias. Bem verdade que o versículo de número 16 vai dizer: E sucedendo que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Bem verdade é que para que acontecesse esse milagre extraordinário, Deus precisava estar com ele. Mas veremos então esse princípio da liderança de Neemias. Então vamos iniciar aí falando um pouquinho e aprendendo aí com a liderança de Neemias. Como eu já disse, é considerado um dos maiores líderes de todo o tempo, né? E com ele nós iremos então aprender
a usar, não só, como já falamos, no ambiente, às vezes religioso, que nós falamos da igreja, no nosso contexto, mas também no nosso lar, é, no ambiente de trabalho, onde nós estamos lidando com pessoas, né? Então nós podemos aprender aí com ele. Então, o nosso propósito vai ser analisar esta liderança, o seu exemplo aí de líder, o modelo que é poderoso para nós. Eu gostaria já de iniciar falando do primeiro princípio da liderança de Neemias, né? Qual é o primeiro princípio da liderança de Neemias? Em 52 dias ele conseguiu concretizar aí os muros, né? A edificação dos muros de Jerusalém, algo que era aí impossível de se conseguir, e também as próprias pessoas que estavam ao redor duvidavam disso, e até mesmo quem sabe quem estava envolvido naquela obra. Mas diante de uma liderança aí muito eficiente, organizada, ele conseguiu. Mas quais são então os princípios que nós veremos utilizado por ele para ter conseguido esse feito, para ter concretizado aquilo que ele havia iniciado? Não parou no meio do caminho, as opressões que ele sofreu, as perseguições, né, do inimigo, não ter conseguido o êxito contra eles, tentaram de tudo para barrar. Tudo isso nós veremos aí que está envolvido um pouco essa capacidade de liderança de Neemias. E o primeiro princípio de liderança que nós veremos na vida de Neemias é o princípio da oração. Preste bem atenção. O princípio da oração. Quando Neemias ele recebe o comunicado da condição do povo, como Jerusalém está, né? Ele recebe aí esse relatório desses que haviam vindo aí de Jerusalém, e a Bíblia então vai nos mostrar aqui no versículo de número 1, versículo de número 3, eu estarei lendo, preste atenção, qual será as reações ou a reação que Neemias ele tem. O versículo diz assim, ó, versículo 1 ao 3, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá. Perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, as portas queimada a fogo. Então, observe que o seu irmão Anani traz essa notificação, traz ao conhecimento aí de Neemias como estava a condição do povo lá em Jerusalém. E então, qual será aí a reação para a base de conhecimento? Preste atenção. A cidade de Jerusalém, ela foi destruída no ano 586 a.C. Todos nós sabemos que devido à desobediência do povo, Deus então permitiu aí que os teus inimigos, e até o próprio Deus disse que usaria, né, como instrumento da sua justiça, aí o povo, os caldeus, né, que destruíram com Jerusalém, então no ano 586. Sendo assim, o povo foi deportado para a Babilônia e passariam ali 70 anos. Porém, depois desses 70 anos, eles iriam regressar para a sua terra. Era uma promessa que Deus havia feito, falando através do profeta também Jeremias, no capítulo de número 25. No ano 537, então, foi permitido pelo rei Ciro. Aí, no livro de Esdras, nós veremos isso, o retorno aí do primeiro grupo, da primeira leva, né, sobre a orientação de Zorobabel. Em 516, nós veremos então o início aí da reconstrução do templo. Esdras será o líder que vai com a segunda leva do povo, segundo grupo que vai estar regressando aí para Jerusalém no ano 558. 458, corrigindo, no ano 458 aí sobre a liderança de Esdras. E Neemias, então, vai para
Jerusalém aí em 445. Nós veremos então ele nesse cenário, ou chegando nesse cenário, fazendo parte do terceiro grupo que vai para Jerusalém. O que nos é interessante é que ele vai precisar então de permissão do rei. E quando nós olhamos, é muito interessante porque no capítulo de número 4 do livro de Esdras, nós veremos que houve uma embargação, né? A obra foi embargada. E ela foi embargada exatamente pelo rei Artaxerxes. Aí, como diz aqui no livro de Esdras, do capítulo de número 4, versículo de número 23 e 24, quando os inimigos, então, mandaram carta para o rei, falando que aquela cidade era uma cidade rebelde, entre outras coisas mais, né, se levantando contra a cidade de Jerusalém, e então, de uma maneira até bruta, né, eles pararam a obra de Deus. Isso está em Esdras capítulo 4, versículo 23 e o versículo de número 24, que diz que cessou a obra aí da casa de Deus que eles haviam iniciado nos dias de Esdras. Então, vai ficar um período aí parado até que Neemias, então, será o homem que Deus vai usar para dar aí continuidade na obra. E o que é interessante é que o rei que havia então embargado essa obra, ou dado carta aí para que a obra fosse parada, é o mesmo rei dos dias de Neemias, né? Neemias, esse que está como copeiro, uma posição de muito respeito naqueles dias. Os reis corriam risco, né, de serem assassinados, envenenados, então eles contavam aí com a ajuda desses copeiros, que eram homens de confiança, era um homem que não era apenas uma pessoa que experimentava ali o alimento, mas eram conselheiros, eram pessoas muito próximas do rei, né? Então Neemias é esse personagem que consegue no meio da Pérsia crescer, se destacar e chegar a uma posição de destaque. Não era um homem qualquer, não. Neemias conseguiu crescer aí no meio desse cativeiro e se tornar uma pessoa conhecida naqueles dias. E então nós veremos que ele teria um grande desafio, pois conhecendo a cidade de Jerusalém e a sua má fama que foi lhe passada aí pelos inimigos do povo de Deus, o rei poderia dizer não, porque foi ele que havia embargado essa obra. E aí que nós veremos então esse primeiro princípio de liderança na vida de Neemias. Porque Neemias será um desses personagens que nós veremos que antes de qualquer coisa eles aplicam o princípio da oração, de buscar Deus. Olha só, o versículo de número 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha que coisa interessante. Então, antes de qualquer decisão que Neemias vai tomar, antes de qualquer coisa que Neemias vai fazer, Neemias se lamenta, Neemias é sensível à necessidade do seu povo. Ele poderia muito bem dar com o ombro, né? Dizer, olha, eles estão lá, eu já nasci aqui, né? Nem pessoalmente, como dizem alguns comentaristas, ele não conhecia Jerusalém pessoalmente, pois acredita-se que nasceu no meio do cativeiro. Neemias poderia dizer, olha, né, hoje eu já estou bem, Deus me abençoou, eu estou aqui vivendo como braço direito do rei, e o que eu vou fazer por esse povo é orar, é interceder por eles. Mas não é isso. Neemias vai ser um homem que vai se colocar na brecha para que Deus o use lá em Jerusalém, né? Mas antes de tudo isso, o que ele faz? Ele jejua, ele ora. Olha aqui, que coisa tremenda. Por que que Neemias ora? Por que que Neemias ele jejua? Porque Neemias entende que é através da oração que nós conhecemos então a vontade de Deus, né? Então esse princípio ele precisa ser estabelecido na nossa vida. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer direção que nós vamos tomar, nós precisamos passar tempo em oração.
tentando ouvir aí o coração de Deus, né? Ouvir a orientação de Deus, permitir que Deus nos governe, entender o que Deus ele quer fazer, né? Então, Efésios, capítulo 5, versículo de número 17, Paulo diz assim, ó, pelo que não sejais insensatos. Aí diz assim, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O líder, como Neemias, que terá sucesso naquilo que faz, é um líder que antes de ter o conselho do homem, antes de estabelecer planos, antes de estabelecer metas, antes de agir, ele busca saber a vontade de Deus. Ele tenta ouvir aí a voz de Deus, sentir a orientação de Deus. Ele não sai agindo, ele não sai falando, ele não sai fazendo, mas ele busca aí a direção de Deus, qual é a vontade de Deus. E ele vai conhecer a vontade de Deus orando, né? Eu, você, todos nós corremos esse risco de nós estarmos criando métodos. Nós vamos fazer aí alguma coisa, temos desafio, temos alguns planos aí a realizar, e antes de nós estarmos fazendo esses planos, nós precisamos ser como Neemias. Precisamos ter tempo com Deus, orar, buscar a Deus, esperar em Deus, né? Nós precisamos ser orientados em nossos passos pelo Espírito de Deus. Nós não podemos ser envolvidos por circunstâncias emocionais. Não podemos ser governados pelas nossas próprias vontades. E para isso nós precisamos entender a importância do princípio da oração, de orar, de buscar a Deus. É coisa simples, mas é o que vai fazer sucesso. Esse é o primeiro passo de Neemias para conseguir êxito lá, né, no capítulo 6, quando terminam os muros, tudo começa com oração. Tudo começa em buscar a vontade de Deus. Deus, qual é a tua vontade? Qual é o teu plano? Qual é os teus caminhos? Me orienta, não sei o que fazer. Me dá a direção, como devo fazer. Neemias, ele está ciente disso e ele ora 4 meses, meus irmãos. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas e falamos a respeito de planos, né? De decisões que temos que tomar, de coisas que temos que fazer, e quando nós conversamos, nós vemos que às vezes há apenas o hábito dessas pessoas dizer assim, vamos orar, vamos orar. E essas pessoas acabam apenas falando de oração como hábito, mas não como princípio de vida de oração. Por que nós vemos tantas pessoas frustradas em seus projetos? Tantas pessoas frustradas em seus relacionamentos? Tantas pessoas frustradas com a sua vida? Decepcionadas, sabe por quê? Porque nos falta oração. Porque nos falta ouvir Deus falar, nos orientar. E nós somos muito imediatistas, queremos que as coisas sejam da noite para o dia. E às vezes nós precisamos de tempo, leva tempo. Deus não fala no mesmo momento. Deus não usa uma pessoa ou nos dá uma palavra revelada no mesmo momento. Isso pode levar dias, pode levar semanas, meses e quem sabe anos. Mas o importante é nós entendermos que precisamos de Deus, de orar, de ouvir a Deus que conhece os planos, que sabe dos tempos, que sabe a hora. Nós precisamos ligar o nosso coração ao de Deus, andar aí orientado por eles. Ou seja, Neemias, ele não lidera apenas contando com sua capacidade natural. Nós veremos que ele tem uma capacidade de liderança natural. Mas ele não se estriba nisso. Ele busca Deus em oração. E isto aqui é algo importante. Existem projetos que já estão nascendo morto. Sabe por quê? Porque eles nascem regido não pela vontade de Deus, mas pelo nosso próprio coração. Pela nossa própria vontade.
Antes de fazer qualquer coisa, reserve tempo para o princípio da oração. Oração é falar com Deus, mas não apenas falar, também ouvir. Nós falamos com Deus, mas esperamos também Deus falar conosco. O problema é que nós dobramos o nosso joelho, falamos com Deus, saímos dali e agimos com as nossas próprias mãos, saímos por ali fazendo. E Neemias não faz isso. Eu acho interessante uma frase de Rick Warren, que no seu livro, ele diz assim, ó, a eficácia na liderança pública é determinada pela vida particular do líder. E quando falamos de vida particular, nós estamos falando da vida de oração do líder. Líder que passa tempo com Deus em oração. A vida particular do líder deve ser regada pela oração. Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus diz assim, ó, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora teu pai que vê em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará publicamente. Fecha a porta do teu quarto, ore a Deus, faça como Neemias. Né? Hoje se escreve muito sobre oração, se fala muito sobre oração, se faz seminário sobre oração, mas pouco se ora. Pouco se ora. Então, infelizmente, né? Infelizmente, nós estamos vendo aí muitas pessoas decepcionadas. E essas decepções estão relacionadas com a falta de orientação aí de Deus em suas vidas. Observe, por favor, o quanto é importante a oração, né? Aí precisamos então entender isso, que o ambiente da oração é onde prepara o campo, o terreno para que Deus se manifeste e fale. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no versículo de número 1 e versículo de número 2, diz assim, ó, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio e Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha o versículo 2. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Quem disse? Deus. Quem disse? O Espírito Santo. Agora Deus vai falar para que separe Saulo para a obra. Saulo, no capítulo 9 de Atos, havia se precipitado, achando que por ter uma bagagem, por ter um conhecimento, por conhecer os judeus, poderia contribuir. Só que o que Deus tinha com Paulo não era em Jerusalém, não era com os judeus, era com os gentios. Mas Paulo, sem estar nesse, nesse ambiente de oração, ele age por seu próprio coração. E no capítulo 9 de Atos diz que a igreja não tinha paz. Quando Paulo sai de lá, aí a Bíblia vai dizer que então a igreja teve paz com a saída dele de lá. Você já imaginou? E isso por quê? Porque é assim que nós temos, muitas das vezes, como princípio na nossa vida. De agir, de achar que podemos, de alguma maneira, fazer sem a necessidade de que Deus nos oriente. E aqui diz que eles estavam servindo, jejuando e orando, e o Espírito Santo diz, apartai-me para mim, Barnabé e a Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Então Deus tinha algo específico, e não era com os judeus, era com os gentios. Ele seria o apóstolo dos gentios, o missionário que levaria a palavra de Deus aí, né, aos gentios. Só que ele insistia. Veja como a oração é tão importante que o apóstolo Paulo, ele em 1 Coríntios, ele vai dizer aí que em nossa vida, às vezes, a abstenção à relação sexual, ela, por um período, deve se ter para quê? Para oração, para orar. Então, o jejum na nossa vida, essa abstenção do alimento desta terra, gera aí no mundo espiritual como se fosse uma palavra para
para Deus de que nós, assim como dependemos e alimentamos o nosso corpo dessa terra, nós também precisamos do alimento espiritual, né? De nos aproximar do Espírito de Deus. Então nós alimentamos o nosso corpo, até com a relação dentro do casamento. Só que Paulo diz assim, olha, preste atenção, não vos defradeis um ao outro, senão por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. Ou seja, Paulo estava dizendo que era necessário que os casais viessem se abster um pouco, para o quê? Para dedicar-se à oração, a buscar a Deus, né? Nós veremos que um dos maiores exemplos de oração é Jesus. Tudo que Jesus fazia estava relacionado com uma vida de oração. Jesus passava a madrugada orando, entrava noite afora orando, buscando a Deus. Tudo que fazia, fazia aquilo que via o Pai fazer. Isso está relacionado em conhecimento da vontade de Deus. Como conhecemos a vontade de Deus? Quando passamos tempo com Deus. Quando nós oramos. Quantas decisões nós estamos tomando por falta de oração errada e está trazendo decepção. Quantas pessoas decepcionadas. Por quê? Porque se precipitaram. Jesus, quando vai escolher os 12, Lucas capítulo de número 6, versículo 12 e 13, diz assim, ó, e aconteceu que naquela noite subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Passou a noite inteira em oração. E sabemos que Jesus, ele é Deus. A vida de oração impactou a vida dos discípulos, a ponto dos discípulos pedir para Jesus, ensina-nos a orar. É necessário, meus irmãos, que nós venhamos entender a isso. Neemias é esse tipo de líder, de pessoa, que antes de começar, ele desce em oração, ele ora, ele busca a Deus. Observe que Filipenses 4:6 diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações, súplica e com ações de graça. É isso que Neemias vai fazer. Neemias, diante do cenário que ele tem consciência do que está acontecendo lá em Jerusalém, daquilo que ele ouviu, ele não sai arrumando as suas coisas, entra dentro de um carro, ilustrando, e vai para Jerusalém. Não é isso que Neemias faz. Neemias passa tempo em oração. Isso quer dizer o quê? Opa, peraí. Eu preciso entender. Porque às vezes nós estamos tão envolvidos com situações que geram, né, essas lágrimas como Neemias, de emoção, que nós acabamos fazendo coisa errada. Então o primeiro princípio de liderança que nós aprendemos com Neemias é o princípio da oração. Ore a Deus, ainda que isso seja para muitos muito simples, né? Porque eu já disse, às vezes nós corremos diante das pressões dessa vida, de um monte de métodos, de técnicas, de tantas coisas. E às vezes o que nós precisamos é ouvir a Deus. Passe tempo com Deus. Fale com Deus. Antes de falar com pessoas, fale com Deus. Antes de ouvir pessoas, ouça Deus. Antes de tomar decisões, siga a orientação de Deus. Às vezes você está como Paulo, desejando ir para um caminho. Aí Deus se apresenta, lhe dá uma visão e diz, atravessa a Macedônia. Essa é a orientação. Paulo tomaria uma outra direção, mas através aí, né, dessa sensibilidade, da necessidade de buscar a Deus em oração, Deus fala com Paulo. O nosso Deus, ele continua falando conosco. Então, o primeiro princípio da liderança de Neemias é a oração. Volte para o quarto da oração. Faça como Jesus, suba o monte da oração. No nome do Senhor Jesus, busque a Deus. Aquieta o teu coração, como disse Paulo aqui, e coloque diante de Deus as suas inquietações. E deixa Deus orientar o seu caminho. Esse é o primeiro princípio que eu gostaria de falar com vocês. Nós daremos continuidade nesses princípios de liderança sobre a vida de Neemias, mas que nós venhamos, antes de tudo, qualquer decisão que você for tomar, o princípio a ser estabelecido na sua vida é o princípio da oração. Todas as tuas atitudes devem ser
guiada por uma vida que foi regada no quarto da oração. Sendo assim, nós iremos, com toda certeza, temos o respaldo aí de Deus em nossa vida. Por quê? Porque estamos seguindo não o nosso coração, mas aquilo que Deus, ele deseja. O hábito de Davi: Deus, eu vou para essa batalha. E o Senhor diz: vai que eu te dei, vai que eu estou com você. Nós precisamos entender que o princípio da oração faz a diferença na vida de um líder que é regido pela influência do Espírito Santo mediante a oração. Que Deus nos ajude a sermos líder que tem em sua vida o princípio da oração. Ore. Ore não simplesmente até Deus te ouvir, mas ore até você ouvir Deus falar com você. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, no nome do Senhor Jesus.